Governo, passamos aos Juntos pelo Povo, JPP, e tem a palavra o Sr. Deputado Rafael Nunes para o primeiro pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. Eu não posso deixar de começar este debate por reforçar a importância daquelas que foram 3 décadas de integração e dos consequentes fundos estruturais no desenvolvimento da região. Foram, de facto, fundos importantíssimos para o desenvolvimento da região, mas também não temos a menor dúvida que muitos destes fundos poderiam ter sido aproveitados de uma forma consciente, de uma forma calculada, que trouxesse um efetivo retorno económico e social para a nossa região. Não temos dúvidas, não temos quaisquer dúvidas de que projetos como a Fábrica das Algas no Porto Santo, o heliporto do Portonês, a Marina do Lugar de Baixo, foram estruturais para o bolso de alguns, mas que nada trouxeram aos madeirenses e porto-santenses, para além de uma dívida colossal deixada pela taxa de cofinanciamento. Vossa Excelência insistiu no seu discurso em reafirmar um exemplar aproveitamento destes fundos. De facto, existia um aproveitamento, mas em muitos casos ficaram muito longe do exemplar. Mas analisando friamente este relatório que aqui traz, e os números que aqui traz, verificamos que alguns vícios do passado mantêm-se neste documento. O certo é que a Madeira continua muito aquém dos objetivos que poderiam ter sido atingidos no quadro europeu em diversas áreas. Porque este é, de facto, um relatório de números, e vamos cingir-nos aos números, mais concretamente ao eterno debate das taxas de execução. Uma vez mais, estamos perante um relatório extenso, um relatório amplo, no que concerne às políticas europeias, mas que, cada vez mais, é revelador da limitação no que concerne ao aproveitamento de alguns fundos. Em áreas estruturais, entendemos nós, como a coesão, a mobilidade, os transportes, os fundos de compensação do sobrecusto de ultraperiferia, ou até mesmo programas específicos de investigação, de emprego, de competitividade empresarial ou nos eixos ambientais. Mas, por uma questão de tempo, vejamos apenas 2 ou 3 exemplos, referente, por exemplo, ao Programa Operacional Madeira. Temos aqui rubricas, e falo o eixo reforço de investigação do desenvolvimento tecnológico e inovação, 48%, nem chega à metade da taxa de compromisso. Reforço da competitividade das PMEs, algo extremamente importante, dada a necessária recuperação económica pela qual vivemos. Taxa de execução, 43%. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono, que tanto é usado como bandeira de sustentabilidade ambiental, uma bandeira ambiental do Governo Regional, 8%. Quando os desafios de uma transição para uma economia de baixo teor de carbono é fortemente destacada nas prioridades europeias e até nas dimensões estruturantes do PRR, que ainda hoje foi cá mostrado para as câmaras. A execução da região fica nos 8%. E não falo do compromisso, Sr. Vice-Presidente, eu falo da real execução do eixo. E não falo da real execução do eixo dos Açores ou do continente, falo da Madeira, porque é da Madeira que estamos a falar. Mas temos ainda, e termino já, a promoção do emprego e apoio à mobilidade laboral. Taxa de execução, 56%. 56% numa região onde o desemprego continua a estar acima da média nacional, quando 20 mil pessoas continuam a engrossar as filas do desemprego. E, neste sentido, e termino já, Sr. Presidente, pedindo que nos explicasse, que nos justificasse estes números e estas tão baixas execuções. Muito obrigado. Muito obrigado. Para reformular a questão, tem a palavra o Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. Uma vez mais, Vossa Excelência tenta justificar as más execuções da região com as más execuções da média nacional, com as más execuções dos Açores, etc, etc. Depois vem, de uma forma ardilhosa, de uma forma habilidosa até, vem jogar com os eixos, tentando defender que devemos de olhar para o panorama global, não nos podemos especificar nos contextos dos eixos, e tenta trocar valores de execução com valores de compromisso. Portanto, dá a entender que não cabe, que o Governo não tem nada a ver com a execução. O Governo não tem nada a ver com a execução destes projetos, que cabe às entidades regular, que cabe às entidades executar, aliás, e não cabe ao Governo. E como não tenho muito tempo, eu vou ter de ser seletivo, neste sentido, vou olhar apenas para um eixo, não é para uma rúbrica, para um eixo. Quarto eixo do PO Madeira. Taxa de execução, e vou aplicar o quarto eixo exatamente por ser o mais baixo.
com 8% de execução. Apoios diretos à transição para uma economia de baixo teor de carbono. Uma das prioridades do PRR. Vejamos quais as entidades que estão a ser financiadas. Existem 4 entidades privadas, mas as restantes são todas entidades públicas, com destaque para o IHM e destaque para a vice-presidência. Mais de 60% dos projetos dentro deste eixo são do Governo Regional, que não os executa. É, senhor deputado, é, sim, senhora, mas tem de ser executado. E se entrarmos em pormenor sobre as medidas propostas, verificamos que até de sustentabilidade e de baixo teor de carbono tem muito pouco. Vejamos, por exemplo, os projetos da empresa pública dos horários do Funchal, que adquire, sobre este eixo de sustentabilidade ambiental, dezenas de viaturas a combustíveis fósseis. Dezenas de viaturas compradas sobre um eixo ambiental a combustíveis fósseis, a diesel. Poderia dizer que tem a ver com a orografia da região, mas é a própria ARIAM que justifica que todas as rotas, ou a maioria das rotas dos horários do Funchal, são apropriadas para elétricos. A verdade é que existiam outros interesses por trás desta rubrica que levaram a que esta empresa pública tenha decidido gastar 7 milhões de euros em veículos a diesel, muito mais poluentes, e pedir a sua justificação neste sentido. Muito obrigado, Sr. Deputado. A este exemplo somam-se outros tantos, onde a propaganda é mais forte do que a realidade. Continuamos a aguardar o prometido projeto de ligação submarina do Porto Santo para passagens de excedentes de energia renovável, que aparentemente foi esquecido, algures numa gaveta da vice-presidência. Temos a célebre fábrica das algas, 45 milhões lá enterrados. Quando é que vamos ter um cêntimo, pelo menos um cêntimo de retorno dos 45 milhões lá enterrados? Centrais hidroelétricas, centrais, campos eólicos, sistemas fotovoltaicos, projetos megalómanos, milhões e milhões de euros dos contribuintes europeus, também madeirenses, que foram cofinanciados com dinheiros dos madeirenses, com o objetivo de atingirmos em 2020, no ano passado, 50% de eletricidade através de recursos renováveis. Um ano depois temos 25 ou 26% de energia originada em fontes renováveis. Nem um euro, Sr. Vice-Presidente, foi descontado da fatura dos contribuintes. Nem um euro. Os madeirenses foram rápidos a pagar estes investimentos, milhões de investimentos, mas nunca sentiram o retorno nas faturas de eletricidade. Pergunto-lhe, Sr. Vice-Presidente, muito diretamente, quando é que iremos mudar este paradigma? Quando é que iremos reverter esta tendência? E quando é que iremos ver refletidos estes investimentos nas faturas de eletricidade? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes. Está colocada pelo Sr. Deputado Rafael Nunes, da JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente. Eu terei necessariamente reforçar esta questão do setor do mar, porque apesar de existirem cá deputados que passaram a desprezar o setor primário e que abandonaram já a sala, mas passaram a desprezar o setor primário depois de chegarem ao Governo, nós sabemos que este é um setor fundamental, cujo reconhecimento foi reafirmado pela crise pandémica. Mas sabemos que, como referiu o deputado do PCP, que este foi um setor que foi fortemente atingido pelas posições europeias no que concerne quer à redução das possibilidades de pesca, quer à renovação da frota pesqueira, como referi bem. E isto é grave, Sr. Vice-Presidente. Estamos a falar de 8 milhões de euros que podemos perder na questão do peixe-espada preto, na faturação do peixe-espada preto. E hoje sabemos, como referi bem, que quer o Governo da República, quer o Governo Regional falharam nas reivindicações perante estes apoios, falharam nas negociações à renovação da frota pesqueira e cederam em relação perante as pressões europeias. Apesar de termos uma eurodeputada na Comissão das Pescas e do Parlamento Europeu, a região não conseguiu garantir a aplicação destas subvenções neste tipo de investimentos, o que faz com que muitos destes armadores tenham de abandonar a atividade, não consigam superar a crise económica que atravessamos e que, eventualmente, não consigam trazer este rendimento para as suas famílias. E relembro que esta, Sr. Vice-Presidente, esta sua atitude de vitimização perante este assunto não pode ficar impune, principalmente quando foi um compromisso deixado pelo seu PSD Madeira de 2015, pelo seu PSD Madeira de 2019, que prometeu perante estes pescadores que iria garantir esta renovação da frota pesqueira. Hoje deixou aqui um compromisso assim muito por alto, de que não irá abandonar os pescadores, e eu pergunto-lhe diretamente, irá garantir este apoio à renovação da frota pesqueira no próximo orçamento da região, ou irá orçamentar 200 mil euros, como tem feito nos anteriores orçamentos, para enganar e para atirar poeira para os olhos dos pescadores?
E falando em pulso firme, não posso voltar a reforçar uma questão relativa à inércia do Governo Regional no Comitê das Regiões, onde, relembro, o Governo Regional tem assento, mas que nunca conseguiu concretizar um desígnio fundamental aos madeirenses, que se prende com a ligação marítima anual via ferry para o território continental. Continuamos, ano após ano, a ver plasmado neste relatório uma incapacidade plena em reivindicar e mobilizar os fundos europeus integrados nos projetos das redes transeuropeias para concretizar esta ligação marítima. Esta é uma realidade irrefutável e, se não o for, indique-me, por favor, em que página é que se encontra essas vossas reivindicações. Limitam-se a tirar este dossiê para a República, limitam-se a tirar este dossiê para Bruxelas, nunca conseguem assegurar, nem com um nem com o outro, a igualdade de tratamento dos nossos cidadãos em termos de continuidade territorial. Ao contrário, por exemplo, de Canárias, que já garantiu esta promessa, já concretizou, já materializou esta promessa através dos fundos comunitários. Passaram das palavras aos atos e a minha pergunta é muito direta, Sr. Vice-Presidente. Para quando? Para quando uma prioridade clara, uma estratégia firme que coloca a nossa ultraperiferia na agenda europeia de uma vez por todas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP, do Partido Social Democrata.